Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de falarmos sobre a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, semeando e fomentando arte e cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma linda loja ali na Avenida Fernando Correia. Goiabeira Shopping, o nosso grande apoiador. E para que esse podcast possa acontecer, eu peço a vocês que nos curtam, sigam e compartilhem Culturalcast no Spotify, no YouTube e no Instagram. Lembrando que cultural é com 2 L's. Cultural. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou o Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. Principalmente hoje que nós temos 2 convidados ilustres que fazem parte da história do Ballet Caroline. Não vou falar os anos, né, amor? Essa parte a gente deixa para lá. Mas estão desde o começo da nossa história. Isso, e também, aproveitando que hoje é o Dia dos Professores, nós queremos parabenizar todos os professores de todas as áreas. Afinal, sem eles, nenhum de nós estaria aqui, né? E os nossos 2 convidados de hoje são 2 professora e professor. Professores estrelas, amor. Hoje o podcast está brilhando. Temos aqui Yasmine Amar. Seja bem-vinda, Yasmine. Obrigada, boa tarde. Uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, né? Que eu falo que a Maria Ercília é minha madrinha da dança, primeira escola que eu dei aula, e estamos juntas aí, né? Sim. Alguns aninhos não vamos revelar. Né? Foi ontem. E nosso queridão, amigo, corredor de maratona, dança com bambolê, Rodinei Barbosa. E aí, Rodinei? Muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado, até emocionado por estar aqui com vocês. Para onde tudo começou, né? Sempre tem um começo, agradecendo de coração de abrir as portas para a gente estar nesse lado profissional e saber que os caminhos são esses, que acima de tudo um prazer poder estar aqui. Poxa. Verdade. A gente tem muita história para contar. Opa! Ou melhor, hoje é o dia de vocês contarem as histórias. Exatamente. Vamos começar então? Quando que a dança entrou na vida de vocês e qual foi a primeira vez assim que vocês realmente sentiram que era esse o caminho? Quer falar primeiro? Não, do Rodney eu sei. Hoje eu vou contar. Bom, a dança entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. Nossa. E 5 anos de idade eu morava em Curitiba, no Paraná. E eu pedi para minha mãe fazer uma saia rodada que eu queria dançar. E ela falava, nossa, mas o que será, né, que ela quer dançar? E ela fez uma saia meio espanhola. Sem eu ter muita referência, eu botei... Meu tio tinha um Fusca que ficava no jardim, assim, eu coloquei uma fita cassete para tocar de Charda e Cigana e saí rodopiando no jardim, intuitivamente. Dos filmes da Sessão da Tarde que a gente assistia, né? Rita Hayworth, aquelas referências. E as pessoas paravam na rua para ver aquela polaquinha de 5 anos girando, né? Lá na frente, já quando eu estava fazendo universidade, na cidade de Campinas, eu conheci a dança do ventre. E aí ali tudo passou a fazer um sentido maior para mim, né? Eu buscava a dança como uma terapia, foi meu primeiro caminho, foi ela de uma maneira terapêutica para aliviar estresse, curar a ansiedade. Até que eu vim para Cuiabá, e aí eu pensei, e agora, gente? Não tem professora de dança do ventre em Cuiabá, o que eu vou fazer na minha vida, né? Mas aí a Maria Ercília, você vai dar aula, você vai ensinar o que você sabe. E aí estamos aqui há
até hoje, nessa jornada entre a arte, entre o processo terapêutico também, juntos aí, eu não me vejo sem a dança. E nem sem o Caroline. Que maravilha. Sempre juntos. Então, muito interessante isso, porque quando a gente fala de dança, eu nunca pensei em dançar, porque da estrutura familiar, o sonho do meu pai era minha irmã ser bailarina, né? E eu Jogador de futebol. Não, ganhar dinheiro. Meu negócio era ganhar dinheiro. Porque eu falava, para que estudar, talvez, né? Era muito criança, e muitas vezes as pessoas falam, tem que lembrar do processo. Tal. E o sonho do meu pai é aquela coisa de se tornar a dançarina, a bailarina, a minha irmã. Então, eu não tinha essas pretensões de ser dançarino e nem bailarino. Mas com essa questão desse estado físico meu, que era muito, muito magro, muito com dificuldade de várias coisas, eu tive problemas nos 2 joelhos no começo, e eu nunca me dava bem nos esportes coletivos, assim, nunca me dava bem nos esportes coletivos. Não é que não dava bem, eu era ruim mesmo, era ruim. E essa coordenação motora... Só jogava no gol. Só jogava no gol. Então, mas muitas vezes só quando eu levava a bola. Eu levava a bola, eu falei, agora eu posso catar no gol, porque a bola é minha. Aquela coisa de moleque, né? Tipo assim, a bola é minha, eu posso levar. E aí... E a questão era querer vender as coisas que meu pai trazia de fora, porque ele viajava muito para Santarém, Pará e tal. E não despertava nada dessa questão de dançar. Quando eu trabalhei numa empresa, chamava Desmaf na época, antes eu vendia as coisas no bairro. E aí depois da Desmaf passei para entrar no banco. E aí nas primeiras férias do banco, como eu era muito magro, eu falei, vou entrar numa academia, só que eu queria entrar numa academia que ninguém pudesse ver o meu corpo. Olha que coisa, né? Então eu entrava 2 horas da tarde, era nas minhas férias, primeiras férias do banco. Eu treinava lá, ninguém me via e tal. Eu falei, beleza, tá ótimo, tá tudo bem. Treinava e ia embora, mas ia de bicicleta, tudo. E ficava lá no bairro Santorini, lá no Cochipó e tal. Passou as férias, de repente tinha uma placa, na época, uma professora chamada Dermis, até hoje, ela falou, vem fazer aula de ginástica aeróbica. Eu falei, não, ginástica aeróbica, nada a ver, ginástica aeróbica e tal. Aí eu fui assistir uma aula pela manhã, quando eu via o pessoal pulando para lá, as pessoas iam para frente, eu ia para trás, né? E nesse meio termo todo, quem dançava no grupo de jovem e quem participava nas questões de grupo de jovem era minha irmã. Eu ficava só observando. Mas assim, só pescando. Eu falava, e o pessoal, vamos chamar. Até festa junina, muitas vezes, eu não ia. Enfim, para a gente resumir aqui, disso aí eu comecei a fazer ginástica aeróbica, ia para frente, ia para trás, mandava pular, eu achava e era descoordenado. Aí tinha uma placa lá, falava assim, vai ter um curso de ginástica aeróbica de competição. Eu falei, eu era muito curioso, quer dizer, até hoje eu sou muito curioso. Eu falei, quero ver. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu quero estudar aquele negócio para eu poder ter propriedade para falar. Aí eu fui lá, era o Joás e o Afran, tava dando um curso. Mostrou uns vídeos lá do pessoal competindo e tal. Eu falei, eu quero fazer esse negócio aí. Falou, você quer fazer? A gente tá montando uma equipe e tal. Comecei a treinar aquele negócio de ginástica aeróbica de competição. Descoordenado, sem força. E aí fui na raça, e fui treinando. E de repente... fui mexendo esse corpo que foi desenvolvendo uma coisa que eu falei, caraca, eu acho que eu tenho um caminho. Aptidão. Nesse processo todo, o Joás falou, você tem que fazer educação física. Eu falei, não, quem era campeão na época de ginástica aeróbica viajava o Brasil inteiro e ia para o Mundial, que eram etapas. Eu falei, não, Joás, eu vou ser campeão brasileiro. Ele falou assim, mas depois a idade vai chegando, você não tem um canudo, quem que vai te respeitar futuramente e tal. Mas aí aquela questão do banco, fazer faculdade e tal. Beleza, prestei vestibular, comecei a fazer educação física. Nesse meio termo, teve uma primeira competição e eu comecei a tentar dar aula de ginástica aeróbica. E eles falaram, então vamos organizar isso. Você está começando, mas assim, isso muito, muito, muito maduro do que eu queria para o meu corpo, até por uma certa idade que o meu corpo já tinha tal. E aí a dona da academia na época, da Action, que ficava próximo do Balé Carolina, ela falou, Dinei, nessa competição que você vai fazer numa etapa, vai ter um workshop de dança. Por que você não faz um curso de dança? Aqueles workshops de 4 horas. Eu falei, pô, tá bom. Eu te pago para você fazer um curso de dança de salão que você leva a gente. Eu falei, não leva jeito, tá bom. E aí, falei, tá bom. Fui competir. Na verdade, eu tinha umas férias do banco, peguei uma grana, fui treinar em São José de Rio Preto para competir. Aí fui em São Paulo, competi.
Fiquei em segundo lugar de uma etapa, naquele processo de segunda etapa daquela edição. Fiz o curso de workshop. Quando eu fiz o curso de workshop, eu vim para cá, a Vânia colocou umas faixas e tal. Nesse meio termo, veio a Emily do Balé Carolina. E aí me chamou, falou, precisamos que você faça uma participação no espetáculo que tem final do ano. Eu falei, vamos lá. Quebra-nozes. Não, ainda. Acho que ele fez uma dança country, não foi? foi uma dança, participou da dança country, que foi a primeira participação que É do hip hop. é do hip hop rodeio. É. Verdade. Famoso. Isso. Famoso. E aí foi um primeiro experimento e tal. Quando eu conheci a Maria Ercília, conheci o Kels, a gente começamos a ensaiar e tal. E o meu negócio era levantar, jogar e tal. E a Maria Ercília falou, não, tem que fazer cenas. Eu falei, que cena? Não sei. Eu falei, eu quero jogar mulher, eu quero jogar. E aí a gente teve esse primeiro contato. Nessa primeira competição, quando eu fiquei, as pessoas falaram, ó, você leva jeito, aquela coisa de jurado, só que você tem que fazer aula de balé, você tem que fazer aula de jazz, tem que melhorar suas pontas, tem que melhorar a musicalidade. E aí eu falei, como que a gente vai fazer? Como as coisas foram acontecendo organicamente e eu penso na questão positiva, aí quando eu recebi o convite, fiz a participação, aí a Maria Ercília falou assim, e aí? Eu falei, eu preciso continuar fazendo aula. Ela falou assim, tem um horário 13 horas. E aí eram umas crianças na barra. E ela falou, você faz o quê? Eu falei, sou educador físico. Então, você me dá aula de personal, que eu preciso de um personal, e você faz aula de balé. E aí começou o Rodinei fazendo... Sua primeira barra de balé. Fugir do personal e eles virou profissional. E aí a gente começou a fazer essa troca, essa parceria, que já faz uns bons e lindos anos. Bom, vocês lembram da primeira apresentação? Você lembra, né? O que vocês fizeram, que sensação que ficou, como é que foi isso? Então, no coração, assim. Pode falar. Falei demais. Não, é para falar. Estava interagindo, né? A minha primeira apresentação foi num sarau, bem quando eu estava iniciando. E aí, logo que eu mudei para cá, que a Maria Cília convidou para dançar no Quebra-Nozes. Gente, eu achei tão visionário. E olhando hoje, eu acho muito visionário. Porque a dança do ventre, né, o dança oriental, inclusive, que a gente chamava de dança oriental, ela era muito cercada de preconceitos, ela era muito reduzida a um nicho árabe. E aquilo de levar para um grande espetáculo, como foi o Quebra-Nozes, né, com o Timbó. Nossa! Primeiro bailarino do Teatro Municipal. Olha isso, gente. Colocar a dança do ventre, que era aquela dança ali, né? Segregada, digamos assim. E já colocar num grande palco. E aí ela falou, não, você vai dançar a música do Tchaikovsky. Verdade. Não foi uma música de dança do ventre. Eu lembro que eu peguei os sagats para dançar. E aí, ó, o Rodinei, o Sérgio entraram. A Maria Cília, eu quero você entrando carregada. Foi o Rodinei? Foi. Tem Na foto liteira. dele Liteira. com turbante na liteira. E aí aquela Foi nessa época que você cena começou a usar esses toda. brincão grandão, né? Então, então, quando você falou da primeira vez, a primeira vez, uma apresentação que eu fiz de ginástica aeróbica, foi lá na Cervejário, que era um lugar lá no Parque Cuiabá, que era uma primeira cervejaria de artesanato. E aí, na época, a gente tinha o Joás, falou, Rodinei, estão chamando a gente fazer uma apresentação, que era de ginástica aeróbica, tal, na época estava em alta. Quando eu fiz a apresentação lá, como era 1 minuto e 50 de apresentação, e tinha os compulsórios, a parte artística e tal, enfim, deu branco, eu errei tudo, eu comecei a fazer apoio, fazer abdominal, fazia apoio, e a coreografia não vinha na cabeça, então não batendo palma, e eu desesperado, e fazia apoio com o braço, e a música não acabava. Quando eu saí de lá, saí chorando, fechei a porta do banheiro, aí o Joás, Rodinei, acontece. Eu falei, cara, mas eu esqueci tudo. Primeira vez que eu tive esse impacto. Quando eu fui dançar com o Balé Caroline no teatro da FMT, fazendo um hip hop, então, na minha cabeça, eu falei, eu não posso errar. Tipo assim, eles criaram confiança em mim, eu não posso errar. Então, nesse momento, assim, eu não tinha que errar, eu não podia errar. Por mais que a gente ensaiava tal, mas a minha preocupação, que agora vocês falando, vindo agora, assim, eu tenho que dançar, eu não posso errar. Eu não posso, sabe, assim, como que é? Você já tinha isso na cabeça. E esse comprometimento, que eu acho que essa meninada de agora talvez não tenha esse comprometimento, mas eu acho que esse comprometimento, pelo fato que eu comecei mais adulto, eu acho que esse corpo físico meu
talvez entender uma leitura diferente, de movimentar o corpo diferente, mas eu não tinha essa realidade espetáculo, eu não tinha essa realidade de apresentação artística. Então, quando a gente entrou a primeira vez no Teatro FMT, foi uma experiência incrível, né? E que daí sempre atenando que para esse lado empresarial também, depois falou assim, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito interessante, né? E vendo aquelas crianças, a gente dançando no meio com elas, depois adolescentes e adultos, e depois teve a experiência com o Timbó, quando ele veio, quando ele ficava ensaiando. Bacana, não tinha A esquecido. dança tem E aí- essa magia. Né? Então, mas aí a gente fazendo essas leituras, né, desse experimento, desse corpo, você vai vendo assim como que a gente vai amadurecendo corporalmente e eu acho, assim, eu acredito que se talvez todo mundo pensasse desse jeito, né, não da forma que eu penso, claro, mas assim, eu acho que quem ganharia não era eu, não era você, era a dança. Porque Com quando a certeza. gente fala de dança, eu acho assim que a dança está em primeiro propósito nosso. E muitas vezes as pessoas não pensam na dança, eu acho que pensam no eu. E aí tá, Claro. não sei, eu acho que tá errado. Porque o seu elemento é a dança, Claro. né? E agradeço por isso. Bacana. O E Timbó foi- foi um grande ídolo da dança nacional, do balé clássico. E você, Cláudia, quais foram seus ídolos ou quais são? Eu acho importante essa pergunta, né? Porque muitas pessoas não fazem referência histórica a seus grandes mestres, Aham. quem inspirou, com quem você aprendeu, né? E eu acho incrível essa pergunta. E eu acho que agrega pra gente falar de onde você veio, né? Sim. Então, de onde você veio? Você não veio de nenhum lugar, então você é filho de chocadeira na arte, né? Não, eu tenho o maior orgulho de falar quem são as minhas professoras, né? As professoras da Canel Calili, a tradicional casa de chá egípcia de São Paulo, da qual eu fiz parte. Hoje ela já não existe mais, mas os fundadores, o Jorge Sabonge, Lulu Sabonge, que trouxeram aí a dança, Yasmin Namu, minha grande mestra, e hoje eu faço aula regularmente online, toda semana, com a Paty Saad, que é uma pessoa que assim resgatou aquela vontade de dançar, sabe, de não ser só professora, de voltar para a cena, que é uma professora já de uma geração após a minha, mas eu escolhi porque eu tive uma identificação muito grande com o trabalho dela, com a forma como ela pesquisa. Inclusive, ela tem um podcast também, Olha que e ela é maravilhosa, ela é formada em jornalismo. Então, assim, eu tenho uma honra de falar dos meus professores, de quem me inspirou, né? Claro, Então, claro. esses são as grandes inspirações. Mas, assim, estar ao lado de outros artistas, outros segmentos, me leva também a ter outras referências, né? Como é o caso do Carlinhos de Jesus, que vocês trouxeram tantas vezes para dançar com a gente, né? E assim, A Ana Botafogo. a Ana Botafogo é incrível, assim. Então, esse experimento vendo o Timbó lá no aquecimento, tudo, né? Que hoje a gente leva isso até para os nossos dançarinos, quando vai entrar no palco, ter esse clima, né? Porque o que acontece, que eu vejo hoje, muitas vezes, tanto essa questão fisiológica, né? Que as pessoas acham, já chegar e dançar. Não, cara, você tem que estar com o seu corpo preparado para aquele momento. Até porque a hora que você está dançando, as pessoas estão vendo a sua energia dançando. E aí, vendo o Timbó, ele trazia uma madeirinha, eu lembro, hoje ficava lá rodando aquela madeirinha no chão, lá, fazendo um giro, né? E era muito interessante. Eu falei, caraca, que legal, que interessante. E depois, quando a gente foi dançar na Praça Alencastro, que eu fui Gaston, né? Que eu fui Gaston, que eu fiquei atrás, Verdade. fiquei da Bela e a Fera. Bela e a Fera, Da Bela Isso é Fera. incrível. que aí tinha uma projeção, e aí eu tinha que ficar. Cara, eu ficava assim, quem tá me vendo? Mas era muito legal. Eu falo assim, hoje da época eu tive A gente fez uma adaptação de vários musicais, né? Agora tô Claro, lembrando também. é. E você ficava de Gaston. Gaston, musculação. fazendo força. Mais força. E assim, se tivesse o celular na época para filmar, para né, Sim. registrar, talvez, isso, vamos dizer, bombar, como diz a gurizada. E tinha um papel de manteiga, e aí a luz projetava. Mas Parecia assim, só a sombra, né? e eu derretia fazendo tanta força e mais força, e a fera não entrava, e o Gaston lá. Não, muito legal, muito legal. Eu até estava falando esses dias com minha esposa, Maria Rosa, que eu tenho que olhar. Eu tenho uma foto
do hip hop rodeio, que eu tô de chapéu, como falam, tipo uma sojinha, não é... Era um trigo, capinzinho. Eu vou pegar essa Todo boiadeiro. Vou colocar dos que no TBT. Muito bom, muito bom. Mas foi essas experiências, experimentos assim, que é interessante. Na Praça Alencastro foi diferente, claro, porque aí não tinha as coxias. A estrutura de um teatro, né? Mas era lotado. Depois foi inauguração do Shopping Três Américas, que daí vocês me convidaram também. Quando a gente trouxe o Carlinhos. E também vocês montaram uma filial lá, isso. Foi bem bacana. E depois na mostra de dança, não me lembro qual que foi, que a Ana Botafogo, quando ela veio dançar no Centro de Eventos Pantanal. Que aí foi muito legal também, que foi bárbaro. Daí você vendo, pô, ela com toda essa idade, de repente aquela expressão do corpo, aquela leveza, aquele movimento. Aí você vai se encantando, fala assim, cara, é isso. Eu não vou parar pra quê? Não pode, não pode. Né? A gente chega aqui, vê a Maria Cília dando aula, gente, ela ergue a perna aqui na cabeça. Fala, essa mulher, ela não para, ela demonstra tudo impecável, aquele zelo, assim, é uma inspiração, né? Eu acho interessante a forma como vocês valorizam a dança. E vocês são estudiosos e principalmente empreendedores. Eu gostaria muito de falar desse lado do empreendimento da dança, porque é muito comum as pessoas falarem assim: ah, você dá aula de dança? Legal, mas você vive de quê? Né? Acho que isso já aconteceu para vocês. Sim. Vive de quê? Então, assim, eu tenho... Não são só vocês que se espelharam em mim. Inúmeras vezes, quando eu questionei determinadas questões, principalmente políticas, era para vocês que eu ligava. E buscava energia, buscava informação, até hoje, Rodney. Né? Então, eu queria assim, que vocês falassem desse lado, do lado político-cultural e do empreendimento através da dança, porque vocês vivem de dança. Você é casado com uma bailarina. Maravilhosa, né, Maria Rosa? Nossa, professora, inclusive eu tenho muito orgulho de balé, uma pessoa exemplar. Então, como é isso na vida de vocês, na rotina? Como viver de dança no país do futebol? Bom, a dança do ventre, né, pelo menos no meu segmento, que é a dança do ventre, ela tem um divisor de águas que foi o Clone. A novela O Clone. E tudo isso que a gente comentou aqui aconteceu antes do Clone. É por isso que eu falo que foi muito visionário, porque não se falava em dança do ventre nesse país, assim, era muito localizado em São Paulo. E aí depois do Clone foi aquele boom, né? Até aí tudo bem, o Clone ele levou para mídia, foi feito um trabalho belíssimo, inclusive, né, com a professora Cláudia Sense. Só que aí veio a pandemia. E a pandemia foi aquela puxada do tapete mágico do Aladim da gente. A gente ficou, e agora? Ou a gente se reinventa, ou a gente vai vender baguncinha na praça. E aí veio essa oportunidade dos empreendimentos digitais, né? Essa expansão. Hoje eu posso fazer uma aula regular, assim como eu posso dar aula para mulheres no país inteiro, no mundo inteiro. Assim como eu posso vender essas aulas e chegar nas pessoas através da mídia social, né? Lotar uma sala de aula e viver bem da dança. Então é graças a esse advento, né? Que é da tecnologia, da informação. E isso fez total diferença pra gente. Então, quando eu saí do banco em 95 e eu me formei em 97, que eu falo profissionalmente, eu conto desde quando eu formei, que esse ano está fazendo 28 anos. Então, em 95, eu estava recebendo uma promoção de ser subchefe de serviço do banco. E aí eu falei, não, vou ser profissional de educação física e professor de dança. E o banco, na época, por 8 anos que eu trabalhei no banco, eu entrei em 87. Então, assim, em termos econômicos, vamos dizer assim, o banco te dá crédito e débito, né? Então você recebe e paga. E para você ter um lucro a mais, você tem que ter uma poupança na época, previdência, enfim. Então essa questão da minha cabeça era muito claro. Mas quando eu saí do banco e fui ser professor de dança e de ginástica, na verdade eu trabalhava em 6 academias
e eu não ganhava um terço do que eu ganhava no banco, fora as mordomias. O banco me dava cartão de saúde Bradesco, me dava cartão de crédito. Na época eu chegava em qualquer lugar, o meu talão de cheque era um talão de cheque diferenciado, porque eu era bancário, né? Que é diferente de hoje, com cartão e tal. Mas na época eu chegava com o meu talão de cheque, você é bancário? Que tinha umas cores diferentes. O meu cartão de crédito era diferente, porque eu era bancário. E como eu estava recebendo promoção, o banco te dava todas essas possibilidades. Fora a credibilidade, né? De plano de saúde, enfim. E quando eu saí do banco, eu falei, cara, enfim, saí do banco e não tinha nada disso. E eu trabalhava em 6 academias, não ganhava um terço do que eu ganhava do banco, fora as mordomias, que eu não tinha nenhuma. Nem crédito mais, nem talão de cheque, assim, dos créditos que eu tinha como funcionário. E aí me despertou esse lado assim, cara, eu vou viver disso, eu vou ser empreendedor do meu negócio, que sou eu. E eu vou começar a organizar as minhas coisas como eu quero. E isso, o banco na época, eu fiz vários cursos na época do banco, para você gerenciar o formato do banco. E eu fui trazendo isso para mim. Aí em 99 eu fiz uma pós-graduação em dança, que foi uma especialização, e a UFMT trouxe uns professores da Unesp, e dividiu cada área, setor de dança, setor de esporte e de lazer. E aí eu fiz de dança. A nossa professora, minha orientadora era a Kátia Volpe, que ela foi a primeira professora a trazer um curso de dança de salão dentro de uma universidade. E todo o material que era didático vinha dos Estados Unidos para traduzir, porque não tinha material, nem da psicologia, nem para você dar dentro de uma faculdade. E tudo que... Quando ela veio para cá, que foram em 2 momentos, a UFMT bancou eles, a gente na época custeou, só que aí eram vários profissionais participando disso. Quando ela trouxe o material, a gente trocava as informações de corrigir a pós-graduação, tudo através do quê? De SEDEX. Não era nada, não tinha e-mail, não tinha... mandava SEDEX, 15 dias, voltava SEDEX, organiza, compra tal livro. Então é assim, você tinha que ler o livro. Não, você falou hoje para a gurizada, vai no YouTube, vai... Tudo acesso. Chat GPT. Agora é chat GPT. E aí, você que escrevia lá, ficava, escrevia mandava, não, isso aqui não, tal. Daí, me despertou a fazer um curso de empreendedor, que foi o Empretec. Nesse processo todo do Empretec, eu comecei a querer montar um grupo de dança. Eu falei, então a dança de salão, como não tinha uma representatividade em Cuiabá, e eu acho que a dança de salão tinha que ser representada de uma outra forma artística. Quando eu fui fazer um curso, também nesse período de 97, o segundo curso internacional de dança de salão, no Rio de Janeiro, foi uma semana de curso de dança de salão, vários profissionais de outros lugares. E aquela coisa, né? Como aqui eu já fazia pequenas apresentações, aí lá, curso de samba, avançado. Curso de bolero, avançado. Salsa, avançado. Tango, avançado. Mas, de cabeça. aqui, se eu faço a apresentação... cheguei lá no Hotel Glória, primeiro dia do curso, samba avançado. Chego lá, trança, tesoura, joga a mulher, canivete. Eu falei, professor, o que é isso? É samba avançado. Falei, na minha cidade dança 2 pra lá e 2 pra cá. Aí ele falou, não, mas isso é samba avançado, você não faz samba? Eu falei, não, mas o samba, não, isso é samba. É trança, é tesoura, é facão e tal. Tá bom. Aí peguei, virei, ele falou, curso iniciante ali. Fui lá fazer curso iniciante. Começou, curso iniciante. Pra frente, pra trás. Beleza. O outro workshop, bolero avançado. Bolero, faço a apresentação. Não tem erro. Cheguei lá, S8, chapéu. Eu falei, professor, o que é isso aí? Eu falei assim, isso aqui é bolero avançado. Eu falei, não, mas... Voltei e tal. Em resumo... Fiz tudo iniciante, cheguei no hotel, tava sozinho, chorei, falei, caraca, eu vou chegar em Cuiabá e agora? Falei pro pessoal que ia fazer curso. Descobri que não sei nada. E a minha preocupação... Isso acontece com muita gente, né, Rodney? Na verdade. E aí eu falei, cara, e eu vou chegar em Cuiabá e falar o quê? Não, vou meter o peito. Falei, não, estou aprendendo, vou levar bolero, samba. Porque aqui na época, nesse momento, era vaneirão, rasqueado, pagode, né? E não tinha samba de gafieira, não tinha bolero, carioca, não tinha salsa, não tinha toda essa estrutura. E aí eu voltei, e aí eu comecei a dar os workshops, mas ninguém aparecia. E foi. Que até hoje, agora, tem uma galera que trabalha com samba, com bolero, com tango. Muita gente.
E a gente plantou essa sementinha. Mas foi ali, na cara dura, falando, e eu falando, ó, vamos fazer isso. Nesse processo todo, aí teve o convite da Gazeta, que eu fiz o Viva o Seu Bairro, né, durante 6 anos. Aí tinha um projeto dentro da Gazeta, que era o Revista da Manhã, que eu... E aí você já fazia avançado? Não. Era tudo. Mas eu ia lá na beca, ia lá, falava. Mas o mais interessante, que aí que veio a questão do empreendedorismo, porque aí eu comecei a perguntar a alguns professores como que era ter aluno, como que era ter um cronograma de aula, conteúdo de aula. Ninguém me falava. O balé, o jazz, o contemporâneo, talvez a dança do ventre, que eu não tenho conhecimento, mas tem um processo didático, tem um conteúdo didático, tem uma formação didática. Metodologia. A dança de salão não tinha isso. Agora, de uns anos, algumas pessoas desenvolveram. Eu desenvolvi o meu trabalho, mas na época eu não tinha. Aí, logo em seguida, veio um curso de profissionais, eu fui lá fazer. Aí, de repente, o cara dando um movimento. Eu falei, para que turma que eu vou dar isso? Ah, não, isso aqui é para uma turma avançada. Mas não, peraí. A turma avançada. Mas como é que eu vou chegar até fazer isso? Eu queria saber... Né? E ninguém me dava esses recursos de iniciante, intermediário, avançado. E aí eu comecei. E aí, só que a dificuldade desse processo todo era saber como que o meu aluno vai dançar isso, em que momento, aqui 2 meses, 3 meses, que material que eu ia ter que dar para ele, que ferramenta, que instrumento, que processo. Então, isso não tinha, né? E só que isso talvez era mais tranquilo na minha cabeça. O meu negócio era como que eu vou segurar o aluno para me pagar a minha mensalidade. E aí eu fui fazer um Empretec do Sebrae, que foi que me deu o leque, a visão toda, a visão mais ampla de empreendedorismo. A gente sabe, nós trabalhamos com dança, a gente sabe que a dança pode transformar. Sim. E você falou de alunos. Quantos alunos vocês já transformaram? Tem ideias? Conta uma história de algum aí. Acabei agora de dar uma entrevista também. A minha aluna acabou de dar uma entrevista na... Pode falar? Pode, claro, espaço aberto. Na Rádio América, na TV Santo América. Inclusive, teve no Bem Mato Grosso do Pescuma. Ela falou abertamente. Na época da pandemia, o marido dela teve Guillain-Barré. Ela engordou 20 quilos durante 1 ano. E aí ela queria fazer alguma coisa. Aí ela, no período da pandemia, ela falou, eu quero fazer alguma coisa e eu preciso. Eu falei, vamos fazer aula de dança. Aí ela começou a fazer aula de dança, era 10 segundos da música, ela parava que não aguentava, ficava muito ofegante. E nesse processo todo de dançar, ela começou a fazer 1 vez por semana, 2 vezes por semana aula particular. Depois ela começou a fazer uma caminhada na praça, daqui a pouco da praça ela começou a fazer musculação, da musculação ela desafiou para correr. Em resumo, foi 45 quilos que ela perdeu em 2 anos. Olha! 2 anos. Hoje ela corre 5 km, 10 km, ela participa de um grupo de corrida, ela faz aula de dança. E o depoimento dela, assim, a repórter ficou... Todo mundo. Tem no meu Instagram, tal, enfim. E ela fala que abertamente que a transformação dela... E fora outras pessoas, né, que eu falo em relação a não só a dança como um cotidiano. Como ela chama, Rodinei? Daniela Frata. Daniela Frata. Tem a Daniela Frata e tem a Jaqueline. As duas foram semelhantes. E qual que é a profissão dela? Ela é advogada. Advogada. A Daniela é advogada e ela trabalha na CESP, hoje na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Interessante. E a Jaqueline também trabalha na empresa da parte administrativa. E a Jaqueline fazia um grupo, ela fazia parte de um grupo do SESC, que eu estou no SESC há 20 anos, né? Que eu fiquei lá, eu tinha 5 turmas de dança de salão durante 5 anos, sozinho, ministrando as turmas. E aí, a Jaqueline usava bombinha, porque ela tinha asma, também ela super cheinha. Obesa. E aí, obesa e tal. E aí o pessoal dos grupos falava assim, pessoal, vamos correr amanhã. E no grupo que a gente fez, que a gente começou a conviver um grupo que a gente se reunia para dançar e para bater papo e tal, todo mundo, amanhã a gente vai correr. Amanhã a gente vai correr. E o marido dela brincava. Cara, vocês estão chegando tarde, eu vou 4 horas da manhã. Vocês estão indo 5 horas da manhã, é muito tarde, já tô chegando e tal. E numa brincadeira dessa no domingo, ela falou, amanhã eu vou. Eu falei, beleza. E ela foi. Cara, ela caminhou 10 metros, quase morreu. E eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Na quarta-feira ela foi, caminhou 20 metros. No outro dia ela foi. Ela perdeu peso, não usa mais bombinha hoje. Ela, tanto com a dança como atividade hoje, ela assim, ela faz uma coisa... E também é um relato vivo também de transformação. Fora disso,
eu fiz um projeto grande na época, quando o Galindo era prefeito, com a primeira-dama, que foi a Si Menina, que foi o primeiro sonho de valsa, que eu ensaiei 100 meninas do projeto Si Menina, que foram 100 meninas que foram escolhidas pela primeira-dama na época, que foi um baile que eles fizeram. Durante 15 dias, elas tiveram salão de beleza, tiveram requinte, aulas de dança comigo. Uma coisa de debutante mesmo. Debutante. Né? Aí teve uma grande jantar, sem bebida alcoólica. E foi muito bacana, porque esses tempos atrás eu fui numa padaria, aí 2 atendentes foram lá me atender. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você não tá lembrado? Você ensaiou a gente nos 15 anos do sonho de valsa, do projeto. Eu falei, cara, lembra de menina? Então, eu falei, cara, então foram 50 meninas de manhã que eu ensaiava e 50 meninas à tarde. No total foram 100 meninas. E depois, no domingo, eu ensaiei os pais das meninas junto com elas fazendo a valsa. Então foi uma grande... 300 pessoas. Incrível. Foi show. Maravilha, Cláudia. Então isso assim, eu falo... Claro. É fantástico, o que a gente vive realmente é fantástico. Cláudia, você criou uma companhia, né? Sim. Essa companhia de dança, né, ela foi amadurecendo à medida que eu fui amadurecendo. O público de alunas e as dançarinas que compõem a companhia também foi amadurecendo. Então, a gente trabalha com a diversidade, com mulheres, assim, de todas as idades, né? E eu tenho uma aluna que eu preciso falar dela, chama Luziette. A Luziette está com 78 anos. Né? Desculpa revelar essa idade, porque você não parece de jeito nenhum. É um incentivo. Luziette? Luziette. Luziette, depois você cutuca a Cláudia lá, tá? E ela é maravilhosa, ela tem o closet dela de dança, closet da rainha, ela projeta os figurinos dela, ela participa de tudo. E a filha dela é minha aluna de personal, porque eu também sou educadora física, né? E a neta está fazendo dança do ventre comigo também, né? Então, até as 3 gerações estão comigo, assim, eu tenho uma alegria muito grande. Elas representam todas as outras, né? Porque se eu for citar, são muitas mulheres mesmo. Mas eu acredito que a gente que está nessa coordenação, né, de uma companhia, de incentivar, de pegar ali aquela mulher, às vezes, que está com a baixa estima, às vezes com algum problema até no casamento, e aí fala, não, vem para a dança do ventre, sobe no palco das 2 mãos, seu marido termina de vez com você. Ou se apaixona, né? Uma nova mulher. Ou outro, né? A fila anda. Então, assim, tudo, né? É um processo de encantamento da mulher com ela mesma. A dança do ventre é muito delicada nisso. Mas a pessoa que está no comando, ela tem que estar se curando, se transformando o tempo todo. Porque ela tem que mostrar que aquilo é verdade. Não adianta ela chegar ali e falar, olha, isso aqui cura, se ela não está se curando todo dia. Se ela não está buscando melhorar ali terapeuticamente também, né? Então é uma grande responsabilidade. A gente não pode estar surtada aqui na ponta, senão todo mundo surta junto. Com certeza. Então, essa transformação, que daí eu comecei a fazer essa questão de produções de casamento. É o que eu queria saber. Queria entrar nesse nicho, que são os grandes eventos. Cara, isso é fantástico, assim, no sentido que eu falo. Casamento, aniversários, né? Batizados também. É a inauguração de farmácia, funeral. Chamou. Eu sempre brinco, dinheiro na mão, calcinha no chão, mas... Ou parente. Dinheiro não viu, calcinha subiu. Ou parente. Vamos falar dos casamentos. A Cláudia, na elegância, filtra seus clientes, né? E o Rodney me conta quantas 1000 flores, me conta os bastidores, briga de mulher, marido, pai e filha. Olha... Como que é essa história? Então, os 15 anos é muito legal, porque eu falo que os 15 anos até os pais depois falam assim, toda vez que eu venho ensaiar aqui no seu estúdio, é uma saudade depois. Porque hoje, nessa geração de internet, informática, muitas vezes chega final de semana, o pai vai para um quarto, a mãe vai para o outro, a criança vai para o outro, vai para os amigos e acaba não se encontrando. Quando tem a questão dos ensaios dos 15 anos, aí aparece o avô, aparece o tio, o pai, a mãe, os amigos, enfim. E aí, muitas vezes, a família fala assim, cara, faz tempo que a gente não reunia
para ensaiar. E toda vez que sai daqui, ou vai comer uma pizza, ou vai para algum lugar, e a gente está sempre organizando. Então, o processo da produção, eu falo que o produto final, que é a festa, muitas vezes já está pronto, né? Está pronto porque eles vão dançar lá e vão... Mas a iniciação, você conhecer, lidar com as emoções, saber qual que é o gosto musical, entender o que o pai quer, o que a mãe quer, o que o aniversariante quer, é muito interessante. E transforma bastante. Os casamentos é melhor ainda no sentido que eu falo que é muito interessante, que são pessoas, né, que muitas vezes o noivo quer uma coisa, a noiva quer outra, e aí eu acabo fazendo os dois a mesma música, talvez diferente, mas agradando os dois, e a gente consegue conversar isso. Que desse processo de empreendedor eu fiz o Dale Carnegie, que Dale Carnegie é relacionamentos humanos, é você lidar com as pessoas. Quantas dicas. E é você saber como você vai relacionar as pessoas dentro da metodologia do Dale Carnegie. Ter essa leitura e você entender e colocar isso no papel de uma forma tranquila que falou, você vai conseguir. Ontem, por exemplo, dando ensaio para um casal, vamos casar semana que vem, já vamos apresentar. E o noivo ainda fala assim, mas será que eu vou conseguir? E aí você tem todo, claro, essa questão de falar assim, hoje você tem um celular, né? Antigamente só tinha o profissional com a câmera e o profissional com a foto. Talvez um outro com a câmera. Hoje não, hoje você está sendo visto live, as pessoas fazem live na hora. Então o meu produto, no caso, o nosso produto que é a dança, é o que para o evento. Quando eu falo isso para o cerimonial, falo isso para o rapaz da luz, eu falo para o rapaz da música, os fornecedores, os buffets, eu falo o meu produto com muito orgulho. Eu falo o meu produto, que é o nosso produto, para o evento. Então, serviço de bar para, serviço de buffet para, serviço de garçom tudo para ver o quê? A dança. Com certeza. E esse produto que é a dança, que eu consegui desenvolver num trabalho de produção, então hoje tem muitos eventos com bastante produções que a gente assina, assim, bem interessante. Eu tenho uma história de um evento seu. Uma responsabilidade grande. Eu tenho uma história, um casamento árabe, onde ele indicou eu e a Maria Rosa, a esposa dele, né, que também foi minha aluna, Maria Rosa, para dançarmos. E o noivo e a noiva. A noiva contratou uma dançarina, que na época era minha aluna, belíssima, bem jovem, né, lindíssima, noiva. O noivo de família árabe queria as antigas. Ele falou, não, eu quero as antigas. Tradição. E aí entramos, dançamos. Primeiro entrou a mais jovem, né? Maravilhosa, arrasou. E aí, quando a gente entrou, simplesmente toda a colônia árabe levantou e fechou em volta da gente, assim, dançando junto, aquela coisa. E o noivo começou a brigar com a noiva. Como que você traz essas mulheres? Olha agora essa confusão aí. O choque cultural, né? Como que pode? Essa coisa de dança é contagiante, né? É contagiante e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente trabalha com a emoção. Nesse caso das produções de casamento, 15 anos, as pessoas têm que... E isso a gente conquistou um espaço no sentido de... Porque muitas vezes você vai ter um ensaio geral e alguém chega assim, você tem que sorrir. Você tem que sorrir. Cara, a festa é no outro dia. Não é assim. Quanto tempo que ela está comigo e foi feito várias quebras de couraças para ela chegar naquele momento. Então não é assim. Tem que sorrir. Tem que sorrir. Aí eu chego para a pessoa assim e falo assim, calma. Ela vem num processo. Primeiro está conhecendo o espaço, é exposição. Então, essa estrutura de responsabilidade que eu falo com o meu pessoal que trabalha comigo, eu falo, primeira coisa é responsabilidade. Até porque a gente tem que entregar essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, saber que a gente trabalha com as emoções. Então, a dança, para quem transforma, é maravilhoso, né? Só que a gente tem que levar com responsabilidade. Claro que isso é aberto ao mercado, começou a aparecer outros profissionais e tal. Só que aí as pessoas querem garantia da entrega. E se você tem para entregar, meu amigo, esquece. Você tem para entregar. Tem que ser algo satisfatório e prazeroso para as pessoas que fazem e participam, né? Exatamente. Aí você está realizando um sonho, né? E casamento, então. Aí, muitas vezes, tem noiva que te manda mensagem meia-noite. Meu vestido, Rodinei, não sei o quê. E a alça? Relaxa, vestido é adereço. Eu ainda não fiz curso de figurinista. Rapaz, já estou terminando.
Eu tô concluindo. Multifunções. Eu falei pra minha esposa esse dia que eu acho que eu entendo mais de vestido de noiva que ela. Olha, eu sou especialista agora de vestido de noiva. Porque é cada detalhe diferente e tal. E, por exemplo, teve um 15 anos que a gente fez agora, a menina ligou lá de São Paulo, chorando. "Ô, Dinei, eu não vou conseguir fazer tal coisa." Eu falei, é porque a menina aqui falou. Eu falei, deixa eu falar com ela. Eu falei, deixa ela calma. Eu sou o coreógrafo, você é a costureira, tá certo? Tá tudo certo. Pronto. Né? Mas assim, de boa. Porque assim, faz a sua que eu faço a minha. Aí ela chegou com o vestido aqui e foi me ensaiar. E aí? Ah, deu certo. Pra que sofrer com antecedência, entendeu? E muitas vezes é isso, porque hoje tem várias pessoas que agora fazem vestido em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e eu acabei tendo contato com essas pessoas estilistas, eu acabei tendo um relacionamento bacana de profissional, e aí muitas vezes a pessoa liga, professor, meu vestido é assim, relaxa que eu vou trabalhar dentro do perfil. Mas quem está montando o processo coreográfico sou eu. Então, você faz o vestido, deixa comigo. Yasmine, qual assim, a apresentação mais desafiadora que você teve? Deve ter tido muitas, mas alguma coisa que foi mais marcante? A Assim. mais marcante para mim foi 1999, na Canel Khalili. A Canel Khalili, ela era assim o polo da dança na época, né? Memorável. Agora mudou de nome, mudou de gestão, tudo. Mas na época eles faziam uma pré-seleção nacional, na qual a gente mandava um material, participava dessa seleção primeiro por vídeo, as pré-aprovadas iam lá e dançavam para a banca examinadora, com músicos e tudo mais. Então, eu participei da primeira pré-seleção. A gente nem sabia direito o que era e nem o que eles queriam da gente. E era assim, foi uma experiência incrível, porque vieram dançarinas do país inteiro, né? E eu lá, o que é? Ainda a Diane, veio uma aluna comigo, Diane participou também. E aí dançar para aquelas pessoas que me inspiravam, né? As pessoas que eu assistia nos vídeos, as pessoas com quem eu fazia aulas, e de repente eles ali, aquele olhar ali de pertinho, porque casa de chá é uma coisa bem pertinho da dança do ventre, né? E aquilo foi memorável, foi uma experiência incrível. E depois eu pude aprovar várias outras dançarinas nessa prova, né? Eu pude contribuir também na formação de muitas profissionais. E foi incrível, realmente. Foi desafiador, mas foi maravilhoso. Eu sinto falta em Cuiabá, nós já temos conversado muito sobre isso, de eventos que realmente prestigiem a dança do ventre e o tango. Nós estamos fazendo algumas tentativas, mas eu percebo que é uma questão cultural, né? E duas modalidades belíssimas e que, enfim, só uma união de esforços. Por exemplo, os festivais de dança do ventre, de dança do salão, são incríveis em outros estados, em outros países. Creio que também... Exatamente. A gente não tem hoje um público para trazer um festival só de dança do ventre para Cuiabá. Não tem uma união e tem poucas professoras também. Muitas já desistiram. Eu tô aqui, ó. É preciso isso. Por isso que eu acabo trazendo a dança para os festivais, assim, né, para as mostras, para a gente não ficar ali escondidas, né? Porque realmente é muito difícil fazer esse movimento. Campo Grande tem festivais imensos de dança do ventre. Olha só, Campo Grande tem, e aqui a gente não conseguiu ainda. Teve uma vez, a Clara Azevedo fez um festival, trouxe o Festival Chime de São Paulo, que é grandioso, quase não deu público. Foi muito, foi uma luta. Foi uma luta. Mas não pode existir. Não jamais. pode, jamais. Rodinei, alguma situação engraçada que aconteceu com a apresentação da sua companhia? Eu sei que vocês dançam muito por aí, muito entretenimento. Inclusive, a gente esteve junto recentemente no Festival de Viola de Coxo lá em Santo Antônio. Sim. Foi sensacional, o público gostou demais. Maravilhoso. Conta uma história assim que depois virou piada entre vocês. Então, como antes de fazer o curso de Empretec eu era meio paizão de todo mundo, então minha companhia tinha tudo, né? Até suporte eu dava para os bailarinos dançarem.
Explica o que é suporte. Suporte é uma cueca que o homem usa para segurar as partes íntimas. Porque alguns iam com a cueca frouxa e as meninas reclamavam. Ah, fulano tá com um negócio, tá fulano tá... E como a dança de salão tem proximidade, e aí Com tudo e era frouxa. Aí tinha bailarina que chegava assim, eu Dinei, eu não vou dançar perto, eu tô dançando longe. Eu falei, tá bom, vamos comprar suporte esse povo aí. Né? E aí, eu falei, que número que você usa? Eu falei, mas cada um vai ter o seu, eu não vou lavar. O que você está perguntando? Você tá rindo, né? É que o Caroline também dava suporte para os meninos. Aí, Eu também viveu essa história. Porque eu usei muito suporte, meu tamanho era GG. Aí, rapaz, e aí a gente tinha os figurinos, e aí os figurinos acabavam de dançar, eu pegava os figurinos, cada um com seu suporte e tal, e beleza. E aí teve um processo coreográfico, a gente dançando, e um dos bailarinos meus, que era pra ter usado, porque tinha suporte bege e preto, e depende da calça, tinha que ser preto, e o bege e tal. E de repente, tá dançando assim, aí tinha uma parte que a gente fazia um agachamento, bem na minha frente, meu doceno descendo e a cueca vermelha dele subindo. Eu falei, ele não usou suporte. Aí eu falei, eu falava no meio do palco, Eber, por que você não colocou o suporte preto? Eu esqueci, dançando, eu falei, pô, e nessa época não tinha tanta maturidade, né? Pô, eu pensava assim, cara, eu comprei, eu pago o cachê do cara e o cara vem com o trem carregado. Não, cueca vermelha ainda. Mas foi um aprendizado assim, muito legal, muito bacana. Foi daí que surgiu aquela piada. Tem que usar cuecão de Couro, rapaz. E outra passagem assim, que foi uma coisa que até hoje foi como experiência. A gente começa o espetáculo Beleza Cuiabá tomando Guaraná ralado. Então a gente tem aqueles copinhos, tal. E a Roberta, que ela veio para Cuiabá fazer faculdade, ela dançava em Uberaba, linda bailarina e tal. Não, que isso. E aí, ela foi bom. E aí, na época, ela dançava, ela era bem sincera, ela falou, Dinei, eu danço na sua companhia porque eu não vou trabalhar com dança de salão, eu estou fazendo educação física e meu lado é balé e dança contemporânea, eu quero ganhar dinheiro, tá tudo certo. E aí tinha uma parte do espetáculo nosso que ela trazia a mesa com os copos, jarra, tudo. E a gente trocava de roupa em cena, né? A gente tava com toalha, como se estivesse acordando, tomar café, pantufa, tal. Na época até fui criticado, como que você dança com pantufa? Mas era a propósito do espetáculo, as pessoas não tinham uma leitura sobre aquilo lá. E aí a gente tava, todo mundo já fez a cena lá, todo mundo tá trocando, colocando, tirando a toalha, tirando a pantufa, tal. De repente ela vem com a mesa, eu não sei, e ela vinha dançando com a mesa, assim. Rapaz, a perna da mesa fechou. Saiu o copo quebrando para todo lado no palco, a jarra com água, pá, esparramando. E ela olhou para mim e começou a chorar, e eu olhando para ela assim. E aí, assim, como o espetáculo não parava, era direto, e era uma cena atrás da outra, e aí eu avisar a técnica que tinha que desligar. Aí olhei para todo mundo assim, todo mundo olhou assim. E aí aquela coisa, e agora? O que a gente faz? Eu peguei a toalha e comecei a limpar a toalha, fazia parte da cena. Aí comecei a limpar, todo mundo pegando a toalha e ela chorando, Rodinei, relaxa, tá tudo certo. E aí, quem foi pela segunda ou terceira vez falou, aquela cena foi nova. Eu falei, a gente improvisou aquela cena, agora faz parte do espetáculo. Mas um monte de caco no chão e pra dançar depois, preocupado com o caco. Aí foi levando com as toalhas, e as meninas, todo mundo e tal. Não entrou, aí a menina do som percebeu, repetiu a música, viu que tinha acontecido um acidente, a gente não... Então foi duas cenas assim que marcou bem, a cueca vermelha e o copo quebrado. Vocês alguma vez pensaram em desistir em algum momento? Você bateu, agora eu não consigo mais. Eu já pensei, sim, muitas vezes, mas não consigo. Eu não consigo desistir. A dança, ela me encanta, ela me move. Então, assim, claro, a gente passa dificuldades e muita pressão, às vezes, do meio onde a gente vive, né?
Mas e aí, por exemplo, quando eu tive a minha filha, né? Ah, mas você teve a sua filha? Você não vai parar? Não. Bem, Eu botava ela debaixo do braço, uma mochila nas costas e saía apresentar, sabe? claro. E ela tem lembranças, tem memórias boas disso, tanto que ela adora ir nos espetáculos, né? E cobrança. Você não vai prestar um concurso público? E a sua segurança no futuro? Eu falo, gente, que futuro? A gente tem que viver hoje. A gente tem que viver o hoje. A gente não sabe o que vai ser amanhã. E aí? Não é? Claro. Então, assim, aquela alma de artista lá, da menininha lá no quintal, rodopiando, com a música tocando no Fusca, ela tá aqui. E aí eu penso, né? Hoje eu tô com 53 anos. E o corpo muda. O corpo muda, as articulações mudam. E você tem que fazer a sua dança também se ajustar. E aí, mulheres dessa idade, elas olham e falam, nossa, ela pode, eu também posso. Então, se eu parar, gente, eu paro todo esse processo, né? E aí, claro, muda o jeito de dar aula também. Você senta de vez em quando, você não fica mais 8 horas dando aula, né? Você vai se aprimorando. Mas eu acredito que é como vinho, Maria Cília, vai ficando melhor. Bem por aí. Eu sou testemunha viva. porque Inspiração. Eu percebi esse teu itinerário, né? Essa sua transformação. Eu convivi com seus altos E baixos. Você é um exemplo. É um exemplo, Yasmin. E na realidade, eu penso que a gente está encerrando, que é uma pena. Ai, Já bom. passou o tempo. rápido, né? Na realidade, tem uma história aí para contar, porque eu chamo Yasmin de Cláudia. Eu gostaria de saber de onde surgiu essa Cláudia. Na realidade, de onde surgiu a Yasmin. Né? Conta para mim um pouquinho. A Cláudia Krzyzanowski, né, descendente de poloneses, que quando encontrei com a cultura árabe, eu senti a necessidade de ter um nome artístico. Tem muitas dançarinas que optam por não, né? Mas eu queria conectar com aquela egrégora do Oriente, eu queria ser Yasmin, meu alter ego, digamos assim, né? E aí surgiu, Yasmin significa alva, flor, e Amar significa lua, que vem do Kamar, né? Que o que é vazio, então fica Amar. E eu quis deixar sem o que, porque senão eles iam falar Kamar. E eu queria que falasse amar, de amar mesmo, de amar a dança, amar a vida. Lindo, né? Então aí nasceu a Yasmin Amar. E é a Yasmin que dá o suporte para a Cláudia, porque a Cláudia é a personal, é a mãe, é a esposa, né? Ali no dia a dia. De 6 anos. A menininha de 6 anos, pagando os boletos. A Yasmin não, é a que faz a maquiagem, arruma o cabelo e vai pro palco, linda. Chique, eu acho que eu vou arranjar um nome dela. Isso mesmo. Amor, vai ser difícil agora pra você. Vamos Eu não vou deixar, colocar não. o nome árabe nela, e ó, Sherazade, ela já vem pra dança do ventre. Meu também era para ser um nome artístico, né? Porque o meu nome, minha mãe é descendente de italiano, né? Zaffanelli, bonito o nome, Zaffanelli. Lindo. Então, era para ser Rodinei Zaffanelli Barbosa. Aí meu pai colocou Rodinei Aparecido Barbosa. Só podia ser Aparecido. Aparecido. Mas aí, meu nome é artístico, é Rodinei Barbosa, mas ninguém... Eu falei, depois de muito tempo que falei pro meu pai, podia colocar Zaffanelli. Não, porque você apareceu, não estava nos programas, tá? E apareceu. Mas como é uma pessoa assim, muito... Que nem minha esposa fala que eu sou muito decidida, então ninguém chamava de Sidão, nem Aparecido. É Rodinei. É Rodinei, pronto. E nem Ney também. Em casa. Lá em casa que é Rod, né? Só Rod pra lá, Rod pra cá. Mas tá assim. Mas quando minha mãe tá nervosa é Rodinei. Não tem mãe que não fique na... E a Maria Ercília me chama... Rodinei. Rodney. Ela te chama de Rodney. Então, a Maria Ercília, na verdade, ela me chama como era pra ser meu nome. Meu nome, meu pai viu no gibi do Tio Patinhas, que é o nome americano, Rodney, Claro. que era com D mudo e Y. Ela fala certinho meu nome. Eu falei, pai, por que o senhor não me colocou? É que eu cheguei lá no cartão e falei, Rodney. Aí botou Rodney, botou I pra todo lado. E era pra ser Rodney. Eu acho chique. É chique. Elegante, chique. Eu também agora falo Rodney. Pensou um dia em desistir? Cara, desistir eu acho que não. Quando eu desfiz da minha companhia,
eu falei, agora, né, talvez artisticamente eu vou fazer meus trabalhos individuais e tal. Pelo fato que quando eu fiz o Empretec, coloquei no papel e não via dinheiro, aí o pessoal falou, o que você está com isso? Você fica dependendo de público, gastando, enfim, energia, e você não consegue virar isso. Então eu cheguei para todo mundo e falei, ó, vamos acabar a companhia, eu vou fazer meu trabalho individual. Quando eu precisar, a gente volta a falar. E aí, mas assim, nessa questão de desistir, não. E aí vem a questão que a Yasmine falou, a Cláudia, dessa questão de como eu posso mudar o formato do trabalho. E aí eu comecei a fazer mais produções, comecei a estudar mais processos coreográficos e comecei para outro caminho dentro da própria dança. Porque eu falo que o meu elemento e minha ferramenta de trabalho é a dança. Então, muitas vezes as pessoas, coloca eu. Não, não é eu, é a dança. A dança para mim, né? Que eu falo que eu tenho duas identidades, profissional de educação física e sou artista, né? No caso da dança. Mas aí eu comecei a entender um outro processo. Nesses anos todos, e depois com a questão que a Maria Rosa teve o câncer e tal, né? Que eu tinha muita apresentação que a gente tinha que fazer. Comecei a dançar com a Fernanda e a Maria Rosa no processo de tratamento. Eu falei, cara, a gente tem muito que dar ainda. Então, assim, a gente tem muito que render com esse corpo nosso. E aí eu comecei a chamar de novo a companhia, o meu pessoal aceitou, hoje com uma outra maturidade corporal, com uma outra maturidade de entender as questões, uns casados, outros com filhos já, 99% todos formados em educação física, né? Então a gente plantou a sementinha para todos. Mas para desistir, não, eu nunca pensei em desistir, eu pensei em mudar o foco de trabalho, né? E aí agora com a pandemia, eu tive uma leitura que as pessoas talvez não tenham essa leitura, eu acho que o meu trabalho agregou mais ainda. No começo, veio uma modinha, né? Todo mundo, aula online, não sei o quê, papai. Eu acho que aí todo mundo entrou nessa vibe, eu fiquei fazendo uma leitura, só que agora mudou. Mudou, sabe por quê? Que as pessoas estão querendo abraçar, as pessoas estão querendo dançar junto de novo, todo mundo quer voltar. Chamego, cara. E assim, tá muito assim. E quem não tinha não tinha conteúdo para oferecer, ninguém mais, porque as pessoas observavam mais. Opa, o Kelso tem conteúdo. Opa, Maria Arcê tem conteúdo. Fulano não tem conteúdo. Então, a eliminação foi natural e aí as procuras foram maiores. Assim, eu acho que foi... É verdade, isso é verdade, Foi né? muito bacana. Eu acho... eu tenho uma leitura em relação a isso que eu falo do processo da dança. A procura dos meus trabalhos de aulas particulares aumentou-se muito. Muito pelo fato dessa questão que eu acho que quem tem conteúdo para oferecer, as pessoas pagam para isso. Não é a gente que escolhe a dança, né? É a dança que escolhe a Sim, gente, né? eu penso assim também. Cara, Você sente que é assim? Né? Então, aí voltando àquela primeira pergunta que você falou, que meu pai sonhava que era minha irmã ser dançarina. E é um orgulho para meus pais, claro, né? É um orgulho para meus pais, que eu vivo disso. E hoje minha irmã trabalha comigo, né? Hoje ela é minha parte da administrativa da empresa, ela que cuida das coisas. Que legal. São bem-sucedidos, Graças a Deus. professores, plantando e multiplicando. Nós temos muito orgulho de Vendo vocês. frutos, claro. Muito orgulho. E agradeço. Cláudia, o que é cultura para você e para você, Rodney? Para mim, cultura é toda forma de expressão que traz esse encantamento para as pessoas, seja na poesia, seja na escultura. Ela tira a pessoa de o patamar prático, material ali, e ela eleva, faz a pessoa se desconectar da realidade, né? Para mim, a cultura, ela traz essa possibilidade de expansão. Eu falo até em expansão de consciência mesmo, né? Porque quando a pessoa vai ver uma escultura, uma exposição de arte, ela, né? E quando a pessoa entra numa sala de dança, ela fala, durante 1 hora eu me desconectei dos problemas, os problemas ficaram lá fora e aqui parece que eu flutuei. E para mim cultura é isso. Rapaz, eu acho que eu sou uma prova viva que a cultura me transformou no sentido de ser uma pessoa positiva e de poder ter essa ferramenta para passar para outras pessoas, entendeu? Eu falo que não sei se processo de transformação, mas de ter orgulho das pessoas saber das dificuldades corporais e
Eles te reconhecem. É, Eles te reconhecem. Você é uma pessoa, vocês são pessoas muito importantes, tanto na nossa história como no estado de Mato Grosso. então, isso é bacana, né? E agradecer a vocês pela abrir as portas pra gente. Mas assim, é muito forte isso e as pessoas tinham que reconhecer no sentido assim, que todo mundo tem possibilidade de fazer isso. Que a cultura é transformadora no sentido quando você acredita. Você tem que acreditar. E não é fazer por hobby. Isso não é hobby, isso é trabalho. E tem que trabalhar muito. Eu sei. Rodney, você é um exemplo. A agenda dele sempre cheia. Pior que Nérgio. Rodney, que horário você tem para mim? Então, Espera aí, eu vou pegar minha agenda. Porque, sempre cheia. então, eu acho que... Eu esqueci de trazer a toalha. Desculpa. Porque assim, eu acho que eu falei eu falo pra minha esposa que eu tinha que mudar. As pessoas têm que comprar meu trabalho, não a minha vida. Porque eu me entrego nesse sentido que eu acho que é essa questão que as pessoas, na verdade... Porque assim, a gente quer entregar bem, quer atender bem, quer mostrar que todo mundo tem a possibilidade. Mas muitas vezes acaba o quê? Você não tendo sábado, você não tendo domingo, você não tendo vida social, né? Mas isso a gente vai controlando. Mas a cultura pro estado, eu acho que é muito rico, né? Inclusive, esse espetáculo chamado Beleza Cuiabá, que eu vou representar depois de 20 anos, e tivemos a possibilidade de apresentar a mostra de dança, tivemos a possibilidade de dançar lá no primeiro festival da Vila de Coxo, e a gente vai reviver isso com uma outra leitura, com outra maturidade. Então, eu acho que a cultura é isso, você reinventar no sentido que tudo pode, entendeu? E tá preparado para isso. Transformação. Exatamente. Vocês... Eu quero aproveitar esse momento bastante importante, porque assim, o Goiabeiras Shopping, nós viemos para cá na pandemia e todos sabem, né? Não precisamos relatar o que foi a pandemia. E o Goiabeiras nos recebeu de braços abertos. E eu me lembro muito bem que naquela época eu falei, nós temos que transformar isso aqui num nicho de entretenimento, entende? E de educação também. E eu vejo essa transformação no dia a dia. Por exemplo, nós estamos com um evento hiper importante, que é a exposição de Leonardo da Vinci. E nós assistimos em São Paulo. E quando o marketing, que é dirigido pelo Luan, uma pessoa incrível, falou que traria a exposição para cá, que o Goiabeiras iria sediar a exposição, eu falei, eles não vão... É muito complicado o espaço, a logística para trazer uma exposição desse nível. E ela está aí. Ela está no térreo, fantástica, de Leonardo da Vinci, no Goiabeiras Shopping. E com ela também nós estamos recebendo escolas de inglês, a escola de artes marciais. Essa escola aqui na frente. Jiu-jitsu. De jiu-jitsu. Escolas de pintura. Então, vocês me sensibilizaram muito de pensar no que o Goiabeiras está se transformando. Se transformando num Polo grande cultural. centro de cultura. De Legal. cultura, De entretenimento. de entretenimento. Então, assim, eu acho isso incrível. O Paulo, superintendência incrível. Enfim, vamos juntos. Vamos. E o nosso podcast, o Cultural, com 2 L's, está à disposição de vocês para dar continuidade ao trabalho de vocês, assim como o Palco Cultural. Maravilha. Enfim, é isso. Eu acho que isso é cultura, somos nós, é a nossa família, é o que a gente está fazendo. A gente está indo para o encerramento, mas Sim. eu queria dizer que vocês dois são 2 vitoriosos, né? Porque desenvolver uma carreira na arte, na cultura, na dança aqui em Mato Grosso não é fácil. Eu entendo que você chora, porque deve ter ralado pra caramba. Gente, eu só não Deve ter choro usado porque eu muito tô. suporte, né? Rapaz, Apertado. Só não choro porque eu tô fazendo terapia. Já chorei lá no terapeuta. Mas, como diz um nordestino, cordão de cheiro. vocês são pessoas vitoriosas e a gente tem muito orgulho de vocês fazerem parte da nossa história. Nós temos 44 anos de história no Mato Grosso e vocês vão fazer parte sempre. Não tem como deixar Legal. vocês de lado, entendeu, gente? Então, muito obrigado por terem vindo. Já vou passar a palavra para vocês. Antes, eu quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores.
Instituto Canopus, Venezia Móveis, Instituto Canopus, Venezia Móveis e ao nosso grande apoiador, o Goiabeiras Shopping. E também eu quero pedir a vocês que nos sigam, nos curtam e nos compartilhem no Spotify, no YouTube, no Instagram. Culturalcast, um podcast de cultura. Cultural com dois L's. Cláudia, por favor, suas palavras. Gratidão, gratidão imensa de estar aqui com vocês, né? De poder estar contando a nossa história. Gratidão por ser ao lado do Rudinei, né? Que parceiro aí de tantos anos na dança, a gente sempre se encontrando nos palcos. Então, só agradecer. E gratidão a todas as minhas alunas, ao público que prestigia a Dança do Ventre, e sem eles também não teria motivo nenhum de estarmos aqui, né? Quero agradecer ao Kelso, Maria Ercília, pelo convite, a minha parceira, que eu carreguei várias vezes na liteira. Literalmente. Literalmente. Precisando, eu tô bem ainda. Eu acho que deviam pensar em algo juntos. Vamos fazer. Eu cometi o erro, não é literalmente, é literalmente. Literalmente. E agradecer pelo espaço, parabéns pelo podcast cultural, que eu acho que sempre vocês estão na iniciativa de promover a cultura e parabenizo vocês por isso e contribuindo cada vez mais com a cultura de Mato Grosso, do Brasil, né? E obrigado pelo espaço, pelo convite, pela confiança e quando precisar estou à disposição. E agradecer a todas as pessoas para seguir a gente no nosso Instagram, vai lá no Instagram, vai lá no nosso YouTube, siga a gente, curte, dá like pra gente ter mais pessoas aqui. Obrigado. Acima de tudo, um prazer. Spotify também. Spotify também. Maravilha. E, pessoal, gostaria de convidá-los também para um evento importante como a produção da Siddhartha, sob a coordenação da Ana Carolina Andrade Pereira, que é a segunda mostra de cultura asiática que vai acontecer aqui dia 1º de novembro, das 14 até as 18 horas, né, amor? Tá fazendo um evento de primeira linha, né? Na praça de alimentação já tem 18 estandes confirmados e vem influência de tudo que é lado, enfim, tá assim incrível. Lá no Instagram, segunda mostra asiática. Isso, segunda mostra de cultura asiática. Tem o cultura no meio, não pode. Cultural. Cultural com dois L's. Cláudia, muito obrigado. Rodinei, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui e a gente vai dar uma lembrancinha para vocês levarem para casa. Que é Gratidão. Tá bom? Obrigado. Você pode ver que a da Claudinha tem umas florzinhas em cima sua. Agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, eu. Valeu. Lembrem-se, cultural com dois L's. E até No a próxima. YouTube, no Spotify e no Instagram. Até a próxima, gente.